a mais um episódio do O Despertar. Que alegria ter você nesse momento juntamente comigo para mais um tempo onde nós vamos estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre uma passagem, está lá no livro de João, no capítulo 5. E com base nessa passagem eu quero conversar com você sobre dois tipos de pessoas. Existem dois grupos de pessoas. Quais são esses grupos e qual você está se enquadrando hoje? É um pouquinho do que nós estaremos conversando, mas antes disso eu quero te lembrar, se inscreva no canal, curte o vídeo, pegue esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, no grupo da família, encaminhe para o máximo de pessoas e também me siga lá no Instagram, mateusenrique.ofc, para você ficar por dentro de todos os cortes e dos vídeos também que nós estamos publicando para o seu crescimento. E nesse livro de João, no capítulo 5, vai dizer sobre um homem que estava enfermo há 38 anos. 38 anos na mesma situação, 38 anos sem expectativa, 38 anos talvez pensando em desistir, 38 anos no mesmo cenário. Só que teve um momento que a história dele mudou. Como foi isso, Mateus? Fica comigo aqui, ó. Lá no versículo 1 do capítulo 5 de João está escrito assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3: Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. O que nós aprendemos aqui? Que estava tendo uma festa entre os judeus e Jesus, nesse exato momento, estava subindo a Jerusalém. E perto de Jerusalém havia um tanque, como você conhece como tanque de Betesda, onde havia mancos, enfermos, doentes, que estavam... O que eles estavam fazendo? Todos tinham um objetivo em comum. Qual era esse objetivo? Eles estavam esperando o movimento das águas. E quando aconteceu esse movimento das águas? A resposta está lá no versículo 4, que vai dizer que um anjo descia de tempos em tempos para movimentar as águas. E quem mergulhasse primeiro, esse então seria curado. E nesse cenário estava esse homem, estava esse enfermo, há 38 anos. Só que se você observar o versículo 3 que nós lemos, todos tinham um objetivo em comum. Olha o que está escrito: todos estavam esperando o movimento das águas. Entenda isso. O primeiro grupo de pessoas que eu falei lá no começo do episódio é justamente esse. O primeiro grupo é aqueles que esperam algo acontecer. E o segundo grupo é aqueles que provocam o milagre, aqueles que provocam para que algo aconteça. Você já viu aquela pessoa que fica esperando? Eu vou esperar a oportunidade de acontecer, eu vou esperar aquela porta se abrir, eu vou esperar aquela posição ser desocupada para mim, então, fazer um concurso, para mim chegar naquela posição e fica esperando acontecer. Entenda isso, enquanto você ficar esperando, não vai acontecer. Você precisa agir, você precisa ter proatividade, iniciativa, porque Deus vai fazer tudo, menos aquilo que você pode fazer por você mesmo. Então não adianta você ter algo se você está esperando esse algo acontecer. O que você tem feito? Quais têm sido as suas ações? Com quem você tem se conectado? Olha as suas atitudes. As suas atitudes de hoje condizem com aquilo que você está esperando? Porque não basta apenas esperar. Não basta você só ter algo e não se movimentar. Deus trabalha com parceria. Por isso que Deus é movimento. Você vai entender lá no livro de Gênesis está escrito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele sempre estava em movimento. Deus abriu o mar, mas não foi Deus que teve que erguer o cajado e fender o mar. Não, quem teve que fazer isso foi Moisés. Porque aquilo que está no seu alcance, Deus não vai fazer por você. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Entenda isso. Deus vai fazer o impossível. Enquanto estiver no possível, a responsabilidade é sua. Só que nós queremos terceirizar aquilo que Deus entregou, pensando que Deus vai fazer tudo por nós. Enquanto Ele está esperando você ter iniciativa, proatividade,
naquele projeto. Mateus, eu tenho um projeto, eu vou esperar a oportunidade acontecer. Alguém chegar e perguntar para mim, você tem um projeto? Para com isso. Você precisa ser intencional. Esteja nos ambientes certos, com as pessoas certas. Esse é um grupo de pessoas, aqueles que provocam milagres, não aqueles que esperam. Porque quem espera tudo acontecer, lá na frente você vai ver que não aconteceu quase nada. Porque você precisa estar em movimento. Se tem algo que eu tenho aprendido com meu pastor é que Deus não muda, mas Ele muda tudo. E é o que estava acontecendo com esse homem aqui. Aí lá no versículo 4 está escrito: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava, pois, um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Há uma estatística que a nossa vida, a média de 75 anos. 75 anos. Aí você coloca, ele estava há 38 anos. Gente, metade da vida. No mesmo cenário, sem expectativa, com a mesma enfermidade, no mesmo lugar no tanque de Betesda, cercado das mesmas pessoas, cegos, mancos, coxos, enfermos, e não havia evolução, não havia melhora. Você imagina você viver 38 anos da sua vida no mesmo cenário que você está hoje, 38 anos da mesma forma, 38 anos com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas, amigos, seja lá, 38 anos nesse cenário que ele estava vivendo. E a Bíblia faz questão de enfatizar, ele se achava enfermo. E no versículo 6 está escrito: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nele havia muito tempo. Peraí, se você for ver o texto, aquele homem estava 38 anos, como nós aprendemos. Só que Jesus não ficou com ele durante os 38 anos. Jesus chegou nesse momento, enquanto ele estava subindo para Jerusalém, naquela festa dos judeus. E ele vê esse homem. E quando Jesus viu, Jesus já sabia aquilo que ele estava precisando. Mas como assim? Só de olhar? Porque Jesus sabe exatamente aquilo que você precisa. Jesus sabe exatamente a sua angústia, a sua necessidade. E é por isso que ele disse que ele vai estar com você, não alguns, mas todos os dias da sua vida. Aí você vai entender o que está escrito na Bíblia também, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Só que o problema é que você não apresenta uma necessidade a Deus. E esse homem estava nesse cenário. Quando Jesus viu, ele sabia exatamente. E talvez você está enfrentando um momento assim: Mateus, eu estou enfrentando um momento tão difícil, mas está difícil. Como você fala, eu vou largar tudo, vou parar com tudo, porque nada dá certo para mim, nada acontece, nada flui, nada avança. Mas Jesus, quando chegou, ele sabia exatamente. Jesus sabe exatamente aquilo que você precisa. Jesus sabe. Só que, Mateus, tá bom, Jesus sabe, mas o que eu tenho que fazer? A resposta vai estar no versículo de baixo. Está escrito assim, ó: e Jesus perguntou-lhe: queres ficar são? Ou seja, Jesus não chegou e disse: seja curado agora, receba a cura. Não, não. Ele fez uma pergunta: queres ficar são? Por que ele perguntou se aquele homem queria? Porque nem todos que estão enfrentando um momento de escassez, um momento difícil da vida, querem crescer, querem melhorar, tem expectativa de melhora, nem todos. Você já viu aquela pessoa que tá bom do jeito que tá? Ah, eu vou ficar aqui mesmo, eu fui criado para isso, aqui ó, tá bom, essa casinha, é tudo no diminutivo, já percebeu? A pessoa não tem expectativa, não tem mais sonho. Ela mesmo diz: eu não estou mais vivendo, eu só estou existindo. Por isso que Jesus fala: queres ficar são? Porque não adianta Jesus querer curar você se você mesmo não quer. A única pessoa que pode impedir aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida é você mesmo. Por isso que quando Jesus chega para aquele homem, ele não fala: seja curada, ou seja curado. Mas a primeira coisa que ele pergunta é: queres ficar são? Você quer mesmo ficar são? Você deseja isso ou tá bom do jeito que tá? Se tá bom do jeito que tá, fica assim. Por isso que Jesus não chegou com exclamação ou afirmando, mas ele chegou com uma interrogação, perguntando. Porque Jesus não vai fazer nada além daquilo que você deseja. Por isso que ele pergunta para aquele homem:
quer explicação? Você deseja mesmo sair desse lugar, imagina a atmosfera daquele lugar, cheio de mancos, cegos, enfermos, no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, 38 anos, metade de uma vida. Aí o enfermo responde, presta atenção na pergunta de Jesus, quer explicação? Agora olha a resposta do enfermo. Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, Jesus fez uma pergunta, você quer explicação? Ao invés de responder a pergunta de Jesus, ele preferiu reclamar. Quer explicação? Ah, mas esse tanque aqui, toda vez que o anjo desce, agita as águas, alguém desce antes que eu. Você já viu aquela pessoa? Ah, para todo mundo acontece, menos para mim. Eu oro, é que nem a filha de Jairo. Ah, Jairo buscou primeiro, mas a mulher do fluxo de sangue foi curada antes da filha de Jairo. E você fica reclamando. Eu quero dizer, é nesse momento que Deus vai te provar, que vai ver o seu coração. Se você vai ter maturidade para ver seu irmão recebendo a bênção antes de você. Por isso que todos há 38 anos eram curados e aquele homem continuava da mesma maneira, da mesma forma. E aqui eu quero fazer um parênteses com você. Muito cuidado, porque a solução ou a direção daquilo que você precisa está na sua frente, que é Jesus, e você está fazendo como esse homem, não está respondendo a pergunta dele ou não está reconhecendo Jesus. Mas muitas das vezes, você estando na frente de Jesus, daquele que tem a direção para aquilo que você precisa, e você prefere reclamar. Você prefere questionar. Você está na frente da pessoa que pode te ajudar e você fala, não, mas isso aqui nada acontece. E é por isso que vai continuando da mesma forma que está. Porque aquilo que você precisa está na sua frente e você não consegue enxergar. Você não tem essa visão. Você não tem essa sensibilidade. Era só ele responder, quer explicação? É só ele falar, quero, sim. Não, mas ele faz todo um texto, ó. Senhor, não tem um homem algum aqui quando a água agitada me ponha no tanque. Reclamando. Cuidado para reclamar para a pessoa que está na sua frente, que foi Deus que colocou, ou que muitas das vezes, como nesse caso, era o próprio Jesus. Aí você vai ver o que Jesus diz para ele. Lá no versículo 8. Levanta-te então, toma o teu leito e anda. Jesus fez a pergunta e depois disse, levanta, toma o teu leito e anda. Só que pensa comigo, há 38 anos esse homem não andava. Há 38 anos, metade da vida dele, ou a vida... Gente, é uma vida, 40 anos quase, é uma vida. No mesmo cenário. Porque aquilo que você está enfrentando há muito tempo, Jesus não precisa de muito tempo para resolver, mas basta um momento. Olha o que está escrito. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquilo que aquele coxo não fazia durante 38 anos, quando Jesus chegou, ele fez aquilo imediatamente. Porque Jesus faz o impossível virar possível, não em muito tempo, mas em fração de segundos. Por quê? Porque a presença dele chegou. Aí vai continuar dizendo lá no versículo 9, ó. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele era dia de sábado. Então os judeus disseram àqueles homens que tinham sido curados, é sábado, não é lícito levar o leito. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior alguma. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Observe, primeiro ele não reconheceu ou não conheceu quem o havia curado. Mas depois, quando Jesus chegou e encontrou ele no templo, ele disse, você já está são, você já está curado. E esse episódio é justamente isso. Deus está dizendo para você, não fique esperando algo acontecer
mas tenha iniciativa, faça parte do segundo grupo de pessoas, aqueles que provocam para que algo aconteça, aqueles que provocam para que algo se mova, aqueles que provocam para que algo flua, aqueles que provocam para conquistar o seu objetivo, aqueles que provocam para conquistar aonde que Deus diz que você vai chegar, mas basta a sua ação, porque quem está impedindo isso que aconteça é só você. Como você não está agindo, não está tendo iniciativa, e Deus está dizendo através desse episódio para você: se mova, tenha proatividade, toca o cajado no mar, estende, fende o mar. Por quê? Porque eu vou abrir, mas depende de você. Deus ressuscita Lázaro, mas quem tirou a pedra não foi Jesus, foram os homens. Então faça a sua parte, faça o possível. Jesus faz o impossível. Faça o natural. Jesus faz o sobrenatural. Faça o que está no seu alcance. Faça o que o seu braço alcança. Que Jesus faz. Quando você fala, agora não tem mais como, aí Jesus entra em cena. Porque Jesus é especialista em transformar o impossível ou possível. Por isso está escrito na Bíblia: para Deus não há impossíveis. Gente, esse é mais um episódio do O Despertar. Espero ter contribuído com você. Se essa mensagem fez sentido, você precisa me ajudar. Como? Pegando esse link, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e, gente, manda para todo mundo. Sei que você conhece muita gente, então me ajuda aí. E esse é mais um episódio do O Despertar. Deus te abençoe.